Esse é o curso de terapia corporal. Vamos falar sobre os níveis de informações que são necessários para entendermos que processo de terapia vamos utilizar nos momentos que a pessoa está realmente precisando, que nível de informação vamos, em que nível de informações vamos atuar, ok? Aqui é uma frase de George Bernard Shaw: toda grande verdade começa com a blasfêmia. A verdade é uma só, os sábios se referem a ela por muitos nomes, vem dos Vedas. É mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito humano. Isso aqui, essa frase de Einstein mostra que é muito difícil quando se tem uma crença, quando se crê em algo, se é criado dentro de uma crença, modificar aquela crença. Porque essa crença nos leva a vivermos dentro de paradigmas. E os paradigmas nos fazem viver, nos fazem acreditar em verdade da vida, que é certo, que é errado, o que me faz bem, o que não me faz bem. E tudo isso me leva para um paradigma, ou seja, me leva para um nível de realidade que eu vivo dentro daquele conceito, e esse conceito vira a minha realidade. Eu começo a viver aquilo como se fosse algo real. O que neurotiza é eu não ter consciência que existem outras realidades ou outros níveis de realidade. Eu acho que só a minha realidade é correta. Eu acho que só o meu nível de realidade é o aceitável, dos outros é errado. Então eu passo a julgar os outros dentro do meu paradigma, dentro das minhas crenças, dentro do meu sistema de valores, o que é certo e o que é errado. Quando na verdade, dentro de paradigmas, todos nós estamos certos dentro daquele modelo. Fora dele, talvez estejamos totalmente errados. O nosso objetivo é mudar o paradigma de um ser humano físico, químico, isolado, para um ser sistêmico, holográfico, sintonizado com o universo. Nós somos seres sistêmicos, nós vivemos em um sistema. Nós não podemos achar que o nosso paradigma físico-químico é isolado, que eu não tenho interação com os outros, com o universo, com os seres humanos, outros seres humanos. Nós todos estamos ligados, certo? Dentro de um sistema, dentro de um campo mórfico. Nós estamos interligados. Existe uma consciência maior, existe um inconsciente coletivo que nos une toda a humanidade. É possível acessar esses níveis através de sintonizações como a meditação, como a concentração, descer a níveis mentais profundos. Ok? Viver é unir e integrar informações. Nós integramos as informações sobre a forma de estrutura das moléculas dos alimentos, da energia solar, da respiração, da água, da meditação, etc. Integrar essas informações nos leva a um estado de equilíbrio dinâmico. Só um cadáver está em equilíbrio permanente. Ou seja, quando nós integramos as informações que faltam, nós entramos num processo de equilíbrio dinâmico. Por que dinâmico? Porque tudo está em movimento o tempo todo. Nós não estamos estáticos. Então não temos como estar em equilíbrio constante. Tem pessoas que buscam estar sempre bem. Elas vão estar sempre bem dentro de um paradigma e dentro de um tempo. Mas depois elas vão entrar em desequilíbrio. Por isso temos que o tempo todo estar integrando as informações necessárias para estarmos bem, nesse equilíbrio dinâmico, tendo a consciência que em alguns momentos vamos entrar em desequilíbrio, certo? Aqui fala bem que só um cadáver está em equilíbrio permanente. Nós estaremos sempre tentando nos ajustar. É interessante que eu encontre esses níveis de informações que vêm dos alimentos, da energia solar, da respiração, da água, da meditação. Então, ter uma boa qualidade na alimentação, ok? Ter um acesso à energia solar adequada, exercícios respiratórios de limpeza, de assimilação da energia vital, do ar, do prana, ok? Respirar esse prana, a energia vital da água, da meditação, etc. É interessante para entrar nesse equilíbrio dinâmico, ok? Informação.
toda matéria e energia estão de algum modo reunidos em uma ligação. A informação existe dentro de nosso ser. Ela está nos átomos, nas moléculas e em nossa consciência. As informações são permutadas em todo o sistema e em todos os níveis de organização. Elas fluem de um sistema para outro, de uma célula para outra, num sistema de atividades que chamamos de vida. Ou seja, todo o nosso organismo ele traz comunicação. Se, por exemplo, alguém sofre um corte e começa a sangrar, todo o nosso sistema ele é avisado para combater aquele sangramento. Então o que acontece? Alguns órgãos talvez comecem a funcionar mais lentos, certo? O sangue pode começar a ser coagulado, a se coagular, para tentar evitar esse desequilíbrio. Ou seja, todo organismo, quando está em boa comunicação, ele age para sanar um desequilíbrio. Entropia, ok? A informação é necessária para reduzir a entropia do corpo humano e de toda a vida. Todo sistema caminha para a desorganização. Isso aqui é muito importante. O nosso sistema, certo, caminha para a entropia. Entropia vem da física, que quer dizer caos, desorganização, ok? O nosso corpo, a nossa saúde, ela caminha para a desorganização. Se os meus níveis de informações estiverem bem abertos, ok, os canais de informação estiverem abertos, eu vou reduzir essa entropia. Consequentemente, vou ficar mais tempo saudável. Quando eu falo em saudável, eu falo uma melhor qualidade de vida, certo? Eu falo na saúde física, eu falo na saúde energética, eu falo na saúde emocional, eu falo na saúde mental. Então, se eu tenho um bom nível de informações, eu tenho uma melhor saúde, ok? Entropia. O nosso corpo sempre atua no sentido de diminuir a entropia, ok? Por meio da constante introdução de novas informações. A enfermidade grave ocorre quando o corpo caminha em direção à morte. Aumenta a entropia. A quebra da comunicação no sistema de informação, certo? Quando essa quebra acontece, caminhamos para a entropia. Podemos considerar a cura como um restabelecimento no fluxo de informação para o sistema do corpo com o objetivo de reduzir a entropia. A doença é um estado de desorganização, ok? Em terapia corporal, em terapia energética, nós vamos tentar sempre, ok, restabelecer a comunicação dos sistemas e reduzir essa entropia. O conceito de saúde e doença dentro do nosso olhar, certo? Se vocês olharem esse gráfico aqui, nós vamos entender o seguinte: na primeira fase da vida, o sujeito nasce com aquela constituição, certo? Dentro dos 5 movimentos chineses: fogo, terra, metal, água e madeira, certo? Digamos que o sujeito nasce com 20%, certo? Isso aqui é um exemplo apenas, de fogo, 24% terra, ok? 15% metal, 30% de água e 12% madeira. Essa é a constituição original. O sujeito nasceu com essa constituição, ok? Então ele vai ter as características desses movimentos dentro dele, tanto no emocional quanto no físico. Olhe bem que ele tem um elevado nível de movimento água. A água está relacionada aos rins, é a bexiga, certo? Se estiver em desequilíbrio, vai ser medos, insegurança, muito medo, muita insegurança, ou o contrário. Se tiver essa água mais equilibrada, ele vai ter muita coragem, ele vai ter muita ousadia de enfrentar as coisas, muito movimento dentro do seu inconsciente, certo? Essa constituição original, ela vem como algo que nos traz saúde. Na outra fase da vida, eu botei novamente primeira fase, mais uma fase, né, posterior, nós vimos que mudaram esses movimentos, que a água continua a mesma, mas o fogo aumentou, certo, para 25%, a terra permaneceu muito parecida, ou seja,
o fogo, só o fogo aumentou um pouco. Isso quer dizer o quê? Esse sujeito pode ter ficado com energias mais desequilibradas, ele pode ter ficado mais nervoso em relação a aos seus próprios medos. Então começa a se agravar um sistema de entropia nesse indivíduo, certo? Na segunda fase, nós podemos verificar que todos os níveis se modificaram, todo o gráfico se modificou. Então esse sujeito está caminhando para uma entropia maior, certo? Quanto mais afastado eu estiver da minha constituição original, mais desequilibrado eu estarei, ou seja, mais propenso a uma entropia que pode levar o corpo à morte, certo? Que é o máximo da entropia, é mais possível que aconteça. Na terceira fase continua o desequilíbrio, alguns pontos voltaram a se equilibrar, mas outros continuaram. Então esse sujeito não está saudável dentro desse olhar, certo? Dentro desse olhar da constituição original, dentro dos 5 movimentos chineses. Okay? O conceito de saúde, de acordo com a OMS, a Organização Mundial de Saúde, a saúde é um estado de completo de bem-estar físico, mental e social, e não consistindo somente da ausência de uma doença ou enfermidade, ok? Isso é muito interessante entender. Origem de saúde, né, que é o holos, do grego inteiro, íntegro, completo, health, inglês, saúde, origem de polos, holy, uli, holístico, que é o nossa terapia, né, que é o integral, é integrar as terapias necessárias para restabelecer os níveis de informações. Já a doença é igual ao desequilíbrio, disease em inglês, né, não, easy, fácil, ou seja, equilibrado, desarmonizado, desequilibrado. Tudo isso vem apenas mostrar para a gente algumas das crenças, né, sobre saúde e sobre doença, que são dentro de como eu falei, dentro de um paradigma. Isso aqui está completamente correto. Dentro de outros paradigmas está errado. Então, o certo e errado, o que é certo e o que é errado, depende do paradigma que você está vendo a questão. Ok? Nível de informações, certo? Vamos estudar mais profundamente esses níveis de informações do ponto de vista, vamos falar um pouco sobre a psiconeuroimunologia, certo? Que a física quântica hoje em dia ela bebe um pouco dessa água, ou seja, dessas crenças, dessas teorias, e podemos encontrar na prática esses níveis de informações. Podemos constatar em processos terapêuticos isso acontecendo, como no caso do healing, no caso de terapias vibracionais, né? No caso da meditação. Vamos entrar um pouquinho mais. Okay? Essas informações, elas partem de um campo que vamos chamar aqui de campo do ponto zero, onde seriam informações de alta qualidade, seriam informações complexas, certo? Complexo do ponto de vista de vibração, vibracionais. Essas informações viriam para o segundo nível, que seria a consciência, ok? Da consciência, essas informações passariam para a mente, da mente para o corpo, certo? Que vai alimentar os níveis da matéria, das moléculas, dos átomos e dos níveis de energia, que são os níveis mais grosseiros de informação, certo? Como se essas informações viessem de outros planos mais sutis, que vamos chamar do campo do ponto zero. Ele passa para a consciência passa para a mente. É na mente que essas informações elas são meio que deturpadas pelas nossas crenças, nossos valores, certo? Daquilo que acreditamos. O campo do ponto zero, o que é isso? Alguns falam que esse campo do ponto zero é o campo morfogênico de Shadrach, onde surge a vida, onde surgem as energias, as partículas que são mandadas, ok? E daí é que surgem os primeiros sinais que vão dar vida quando chega no nível mais grosseiro, ok? Alguns falam que é o inconsciente coletivo de Carl Jung, que aí está o inconsciente coletivo no campo do ponto zero, ok? Só que outras crenças nos levam a entender que na verdade o campo morfogênico ele vem a partir da consciência. E o inconsciente coletivo também está no nível de consciência, certo?
que é um campo de informações que são acessadas por todos os seres humanos. Todos nós temos acesso a esse campo de informações através de sonhos, de intuição, aquelas pessoas que leem as mãos, ou seja, os videntes, né? São apenas pessoas que se acostumaram em contato com outra pessoa, entrar no campo do inconsciente coletivo e captar as informações daquela pessoa que está na minha frente. É um processo natural, qualquer pessoa pode fazer isso com um pouco de concentração e querendo fazer, né? Desejando, ok? Esse campo ele passa informações para a consciência em um nível muito elevado de vibração, ou seja, vivemos em um mar de informações. O tempo todo as informações estão sendo captadas, passadas, ok? Informação. Tudo à nossa volta gera informação. A informação pura vem do campo do ponto zero, que é o campo que transporta ondas de informações mais rápido que a velocidade da luz, certo? A vida se origina desse campo e vai evoluindo para níveis mais grosseiros. A essência da força vital é informação. Na base de todo o sistema de cura está a transferência de informação, ok? Isso é bem importante, bem interessante para o nosso trabalho de terapia, certo? Como trabalhamos com terapias vibracionais, energéticas, ok? Aqui fala, na base de todo o sistema de cura está a transferência de informações. Nosso trabalho, vamos transferir informações do campos mais sutis para campos mais grosseiros, onde está instalada a entropia, ok? Entendemos que o ser humano é uma grande orquestra divina, certo? O ser humano é essa grande orquestra que tem que tocar em parcerias, que tocamos o tempo todo, certo? Praticamente ao mesmo tempo, praticamente no nosso inconsciente, ouvindo um ao outro, ok? A ressonância que isso dá, essa toca, esse tocar da orquestra, é a vida, é o que experimentamos em nosso dia a dia. Se tem algum instrumento que não está tocando legal, temos que restabelecer aquela comunicação com aquele músico, com aquele instrumento, para que ele toque perfeito. Aí gera a saúde, o bem-estar, gera as condições de elevar nossa consciência para outros níveis e justamente uma elevação no nosso campo, ok? Vivemos dentro de um holograma, certo? Dentro do holograma, onde mente, corpo, o meio social, econômico e cultural estão interligados. Então, dessa forma, nada seria por acaso, nada é por acaso. Tudo está em sincronicidade, ok? Tudo que acontece na nossa vida começa em um ponto e vai gerando as informações que vai gerando as coincidências da vida. Então, desse ponto de vista, nada seria coincidência, seria um constante emanar vibracional, certo? De informações que eu vou experimentando naquele campo onde estou conectado, ou seja, naquele paradigma que eu me conectei. Então, conforme as minhas crenças, a minha estrutura mental, eu vou atrair para a minha vida, ou seja, eu vou gerar informações que vai influenciar o inconsciente a mandar informações para a minha mente e eu vou transformar aquilo em realidades. Então, o que seria realidade? Na verdade, a realidade seria o paradigma que eu estou vivendo naquele momento. Se eu tiver consciência, mais consciente que isso, eu vou entender que mesmo assim aquilo ainda não é realidade. Não podemos sair disso, não temos como sair dessa condição, então que nós possamos estar dentro de paradigmas conscientes que estamos vivendo dentro de paradigmas, não de realidades imutáveis, ok? O ser humano, o mundo é mental, tudo está em vibração, ok? Se o mundo é mental, ou seja, então o mundo é uma interpretação da mente. Então, na verdade, o mundo não seria real. O mundo seria mental. A minha mente o tempo todo estaria interpretando estímulos externos como se fosse realidade.
Então vivemos dentro de uma grande matriz. Essa matriz, existem vários paradigmas de realidade, de crenças, e que nós vivemos através de nossas crenças. Nós transformamos em realidade aquilo que eu acredito. Ok? Consciência. Intermediário entre o campo zero e a consciência. Ok? Levando informações para a forma física através da mente, criando realidades materiais. A consciência conduz as informações do campo do ponto zero, certo? Todo o universo está ligado por uma imensa rede de informação. Essa rede produz material, ou seja, produz matéria e energia a partir do espaço aparentemente vazio. Todos os objetos existem como possibilidades até a consciência observar e criar as formas e conduzir as gerações futuras, certo? Essa aqui é a hipótese da casualidade informativa de Rupert Sheldrake. Okay? Então tudo é uma grande possibilidade, que quando a consciência coloca a atenção, ela pode criar dentro daquela forma uma energia que vai se condensar em algo físico. Então isso quer dizer o quê? Que tudo é composto de átomos, elétrons, certo? Nêutrons, energia, tudo é energia. O seu corpo tem os mesmos átomos que essa parede, de que aquela árvore, de que a sua casa. Só que o que acontece? O que é que faz seu corpo ser seu corpo, a parede ser a parede, a árvore ser a árvore, sua casa ser sua casa? Justamente é uma organização energética. Só que quem cria essa organização? Essa pergunta, quem cria essa organização energética que faz cada uma estar no seu devido lugar, ou seja, cada um ter aquela aparência, aquela forma que tem? Justamente uma inteligência, um campo mórfico, um campo informacional, ok? O cérebro. O cérebro é uma antena que capta as transmissões de uma estação transmissora, ou seja, a mente. Nosso cérebro, ele capta as informações que já vêm da mente. Ou seja, campo zero, consciência, mente, certo? Da mente vai para o cérebro, já entrou no corpo físico. Ele é um milagroso decodificador e tradutor magnético, uma antena complexa processando sinais externos. É um biotransdutor. É o único no universo com uma assinatura exclusiva, ou seja, a nossa consciência, ela não é local, ela não está numa localidade conhecida, ela não está dentro de nós. Imagine um televisor, né, que passa a entrevista com alguém. Aquela pessoa não está na minha frente, ela está em outro lugar, ok? Em outra localidade. Só que minha TV, ela recebe aquela transmissão porque eu estou no canal correto. Nosso corpo é a mesma coisa. Nós estamos num canal recebendo informações, certo? De algum ponto do universo. E essas informações não é local, claro. Por isso minha consciência não está aqui. Por isso, se o corpo sofre alguma entropia maior, ele morre. Se o corpo morre, a informação, que é energia, que vem de algum lugar, ela continua. Ela apenas não tem mais aquele aparelho para receber a transmissão. Ok? Então isso seria o princípio de entender um pouco essa questão da alma humana, né? Essa questão mais espiritual. Nós viemos de algum lugar, nós não estamos aqui, na verdade. Nós estamos em outro ponto, numa outra consciência, em outro local, quer dizer, desculpe, mas que estamos recebendo essa informação aqui. Então eu vivo, eu sinto através justamente das minhas percepções, dos meus sentidos, mas minha consciência não está aqui. Okay? A mente. A mente é o elo, certo? Entre o corpo físico e o mundo exterior. Nossa mente recebe continuamente os estímulos, as vivências, né? As informações do ambiente que nos cerca, as vivências de forma contextual dentro de contexto. Depois a mente controla o corpo por meio do sistema neuroendócrino, certo? A mente é uma fonte de informações, assim como todos os outros níveis de hierarquias. O receptor de informações da mente é o corpo. O canal é o sistema neuroendócrino, uma rede complexa de células nervosas e hormônios. Esse sistema está intimamente ligado com todas as partes do corpo físico.
ok? A mente e corpo. A mente transfere informações através de um canal que chamamos mente e corpo. Esse canal é mais concreto do que o canal não local. Ele constitui de um sistema físico do corpo, ok? Eu coloquei aqui um exemplo: magia, voodoo, hipnose, autossugestão. Esses mecanismos, ou seja, essas práticas, elas entram em contato com o canal não local, certo? Utiliza a não localidade da consciência. Ou seja, por que eu botei a magia e o voodoo? Para entender, vamos dar um exemplo bem interessante. Aquele bonequinho do voodoo, eu ponho o nome de uma pessoa, certo? Vou espetando aquele bonequinho e a pessoa vai sentindo, né, aqueles sintomas da agulhada na cabeça, nas costas, na perna, e a própria pessoa sente aquilo. Aí eu entendo que isso é magia, é voodoo, certo? Mas o que acontece? Quando eu faço isso com a intenção daquela pessoa, vivendo aquela pessoa na minha frente, eu entro em ressonância com aquela pessoa através do canal não local, certo? Essas informações que eu envio para ela vai até o inconsciente coletivo e aquela pessoa imediatamente ou um pouco depois vai receber aquelas informações que eu estou passando, certo? Através da minha concentração, da minha intensidade, da minha vontade. A mesma coisa acontece com a hipnose, quando eu faço sugestões de eventos que vão acontecer na vida da pessoa, o que ela vai experimentar, certo? A autossugestão, certo? Tudo isso me leva a entrar nesse contato com esse canal no local e o acesso ao inconsciente coletivo. E esse inconsciente coletivo distribui para as outras consciências. Isso pode parecer muita viagem de algumas pessoas, mas isso nós podemos constatar no dia a dia de terapia vibracional, certo? Isso para nós é uma realidade. Dentro de um paradigma, talvez um paradigma mais novo ou não, né, para algumas pessoas. Para algumas pessoas isso é uma grande viagem, mas para outras pessoas isso é uma realidade tremenda. Então, dentro do paradigma desses níveis de informações, isso é uma realidade que pode ser constatada por você ou por qualquer outra pessoa, certo? Qual a informação da mente? A consciência recebe a informação, ok? Passa para a mente, que vai tentar organizar dentro do contexto de suas crenças, olha bem, dentro do que você acredita. A consciência passa para a mente, mas a mente vai organizar aquilo dentro do que você acredita, não fora daquilo. Você só vai experimentar, na verdade, o que você acredita. Por exemplo, se você crê que uma doença é incurável, aquela doença vai ser incurável, você vai morrer daquela doença. Se você acredita que ela pode ser curada e você trabalha com todos os níveis de informações, é bem provável, é mais provável que você se cure, certo? Que você realmente encontre uma cura dentro do que você acredita. Jesus sempre falava, né? A tua fé te curou. Ele não dizia eu te curei. Mas Jesus era um grande personagem. Ele passava para as pessoas uma credibilidade. As pessoas acreditavam quando ele estava ali. Ele tinha um magnetismo muito grande. Aquele magnetismo imantava os outros de crenças. Ele tinha talvez o poder maior dele de fazer o outro acreditar mais e atingir justamente os canais de informações, ok? Dando um sentido para a informação. As informações na mente permanecem no plano das ideias ou plano mental. O contexto torna-se real no mundo físico, certo? As informações geradas como em uma tentativa de reduzir a aleatoriedade e a entropia, certo? Então, as informações que vêm de outros níveis, elas têm também como objetivo uma tentativa, elas tentam o tempo todo reduzir a entropia, reduzir essa entropia que vai nos levar para uma desorganização e possivelmente para a morte. Então, o tempo todo eu tenho que estar me organizando, eu tenho que estar tendo outras informações, me abrindo para